William Wilberforce, um político inglês que viveu no século XVIII e que foi um dos grandes expoentes na luta contra a escravidão e o tráfico de escravos, na verdade, da sua época. Em uma de suas obras, escreve o seguinte: a ingratidão adoece o coração, esfria e engrossa o sangue da benevolência de nossa própria vida. A ingratidão adoece o coração, esfria e engrossa o sangue da benevolência da própria vida. Uma vida marcada pela ingratidão, uma pessoa que não contempla o que Deus tem feito em sua vida, vai se tornando pouco a pouco amarga, ingrata e muitas vezes doente. Vai perdendo a capacidade de se alegrar nas pequenas coisas e se engajar com o bem. Eu não quero ser assim e espero que nem você. Por isso, ao longo do mês de novembro, nós vamos refletir em várias das canções de gratidão que a Bíblia nos traz. Este é um mês em que nós paramos e reconhecemos tudo que Deus tem feito em nossa vida, em nossa igreja, pela maneira como Ele nos tem conduzido até aqui, tem nos guiado. E nós já fomos muito abençoados hoje com as canções que cantamos, que ouvimos o coro cantar também. E a nossa intenção é olhar agora para a palavra de Deus, que tem muito a nos ensinar. A canção de gratidão que nós vamos meditar hoje é o Salmo 111. Abra sua Bíblia no Salmo 111. O texto vai passar para você aqui na tela. Mas se você tiver uma Bíblia, é muito importante que você abra, leia e deixe ela aberta, porque nós temos várias coisas a observar nela durante a nossa mensagem. Salmo de número 111. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nesse momento em que nós lemos, abrimos a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo edifique a nossa vida. Mude, transforme aquilo que precisa ser transformado, mas acima de tudo, traga uma palavra forte para nós, aquilo que nós precisamos ouvir vindo do Senhor exclusivamente. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 111 é o primeiro de uma série de salmos que contém a palavra aleluia. Você pode verificar aí na sua Bíblia que o Salmo 111 e o 112 começam com aleluia. O Salmo 113 começa e termina com aleluia também. O 114 dá uma pausa, mas logo no 115 e no 116, no 117 também, os três terminam com aleluia. E é exatamente por isso que eles são chamados os Salmos de
aleluia, essa expressão que é um convite para que todos venham, se reúnam e louvem a Deus, adorem ao Senhor. O que já indica que esse era um salmo composto para um momento de comunidade, de canção. Um momento onde o povo parava, se reunia e louvava a Deus com gratidão. Um segundo indicativo que esse salmo já foi uma canção um dia, a gente infelizmente não consegue ver em português. Tem a ver com a estrutura dele no idioma em que ele foi escrito, o hebraico. Em hebraico, ele foi escrito em forma de acróstico, ou seja, cada linha dele começa com uma letra do alfabeto. Perdão. Na minha infância, havia uma cantora, vocês sabem qual é, que cantava a música mais ou menos assim: A de amor, B de baixinho, C de coração e daí por diante. É exatamente isso que esse salmo faz. Depois do aleluia, a primeira linha começa com o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, a segunda com Bet, a terceira com Gimel, daí por diante. E isso era muito útil para os primeiros leitores, os primeiros ouvintes desse salmo, porque ajudava a decorar. Assim como eu sei, essa música que eu citei para vocês até hoje, provavelmente você também sabe, os israelitas conseguiram memorizar de maneira muito simples o Salmo 111. Lembrando que cada parte começava com uma letra do alfabeto. Ok, mas pastor, e eu, leitor contemporâneo? Eu não leio em hebraico. Para que me serve saber disso então? Preparação e expectativa. Um poema que foi cuidadosamente pensado e escrito em forma de acróstico, com cada linha começando por uma letra do alfabeto na ordem, indica harmonia, indica completude, indica um panorama de A a Z sobre alguma coisa. Indica que o tema principal daquele poema está sendo completamente abarcado, vai ser totalmente contemplado nessa estrutura. E no caso aqui, a gente pode ver até pelo título que o nosso tradutor deu, são as obras magníficas de Deus. Tudo o que Deus fez, faz e continuará fazendo. Então, saber desse detalhe, um pouco técnico, é verdade, ajuda a nos preparar para aquilo que o Salmo vai falar. E além disso, também ajuda a criar uma expectativa em nós, leitores. Isso porque esse também não é o único detalhe importante na estrutura desse Salmo. Aguente a minha nerdice só mais um pouquinho. Lembre-se de que o livro de Salmos é dividido em 5 grandes partes. E aqui nós estamos na última parte do livro de Salmos, que começa lá no Salmo 107 e vai até o Salmo 150. O Salmo 111 é um salmo de aleluia em formato acróstico. E ele é o primeiro numa série de salmos com a palavra aleluia. Esses salmos de aleluia estão introduzindo o Salmo 118 e o Salmo 119, que talvez podem ser considerados os principais salmos de todo o livro, porque vão dar uma grande ênfase na palavra do Senhor. Inclusive, o Salmo 119, que dá tanta ênfase na lei de Deus, também é um salmo em formato acróstico. Depois dele vem os salmos de peregrinação, também depois um outro grupo de salmos que é encerrado com o Salmo 145, que também é acróstico, e logo depois do 145, os 5 últimos salmos do livro são salmos de aleluia. Essa ordem, meus irmãos, não é aleatória. Ela foi pensada, foi cuidadosamente planejada por alguém. E o que eu quero mostrar para vocês é que o Salmo 111 foi propositalmente e conscientemente escrito dessa maneira, colocado onde está. Ele não é o Salmo 111 por acaso.
Ele não foi colocado aleatoriamente aqui. Assim como nos cultos, a ordem de cada música, de cada ato que acontece aqui, a ordem das músicas que o coro cantou, foi cuidadosamente pensado para nos contar uma grande história. Existe também uma justificativa para o Salmo 111 estar aqui. Ele vem depois do 110, antes do 112, está no grupo antes do 119, introduz toda uma sessão até chegar no 145, finalizar no 150, porque todos eles juntos contam uma grande história. Que história é essa? Daqui a pouco eu te mostro. O Salmo 111, então, celebra as grandes obras que o Senhor fez pelo seu povo, chamando-o para ser dele, cuidando dele, protegendo. E essas grandes obras expressam a bondade de Deus. Por isso, todos nós somos convidados pelo salmista a louvar ao Senhor. O salmista canta aleluia, porque quer lembrar as pessoas do agir de Deus, incentivá-las a abraçar esse Deus, receber esse Deus grandioso pela fé. E aqui eu quero novamente citar a frase de William Wilberforce, que eu falei no início. A ingratidão faz adoecer o coração. E se isso é verdade, o que nós precisamos é de um coração cheio de gratidão, um coração cheio de vida que relembra as obras do Senhor. E é por isso que, olhando para o Salmo 111, nós vamos ver como a gratidão se manifesta em nossa vida. Quais são as características? Como é um coração cheio de gratidão? Então, em primeiro lugar, o coração cheio de gratidão é aquele que não se isola. Veja aí o primeiro verso novamente. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Como é que a gratidão se manifesta na nossa vida? Através do desejo de estar em comunidade, louvando a Deus, de compartilhar as bênçãos com outras pessoas. O salmista está aqui firmando dois compromissos. Primeiro, ele vai celebrar a Deus de todo o coração, ou seja, com integridade, sem fingimento. E segundo, ele fará isso publicamente. A palavra companhia aqui expressa justamente isso, expressa um círculo de amigos, de conselheiros, de pessoas próximas, com quem ele gosta de estar, com quem ele se alegra. Meus irmãos, esse é mais um dos inúmeros versículos que nós temos na palavra do Senhor, que nos ensinam que nós não podemos viver a nossa fé de maneira isolada. Nós não fomos chamados por Deus para sermos o seu povo e ficarmos na solidão. John Wesley, o fundador, de certa forma, da igreja metodista, uma vez escreveu que o cristianismo é uma religião social. E transformá-lo em uma religião solitária é de fato destruí-lo. Vejam que forte. Você quer destruir o cristianismo? Transforme-o numa religião solitária. E não tenham dúvidas, meus irmãos, de que há poderes malignos tentando destruir a igreja de Deus, tentando limitar o campo de ação dela. E um dos maiores recursos é convencer os próprios crentes de que eles não precisam da igreja, de que eles conseguem muito bem viver a sua fé sozinhos. Existe um anseio aqui nesse salmo, existe um desejo, uma vontade que impele o salmista. Eu quero estar com o povo de Deus, louvando ao Senhor. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que Ele me chamou. E implícito aqui está um dos maiores perigos e um motivo de preocupação que nós devemos ter. Se para você tanto faz vir ou não à igreja, se para você a igreja não faz falta, não faz diferença, é hora de analisar o seu coração.
É hora de fazer uma autoavaliação e pedir para Deus te ajudar a entender por que isso está acontecendo. Por que o nosso coração nos chama para ir contra a palavra de Deus, que nos indica, nos orienta a nos reunirmos em todo o tempo. Além disso, veja que o salmista inicia esse poema chamando as pessoas a louvarem a Deus, mas imediatamente ele mostra que não está pedindo aos outros que façam aquilo que ele não faz. Ou seja, o salmista é o primeiro a dar o exemplo nas coisas que ele chama as pessoas para fazerem, que ele deseja que os outros façam. Se nós queremos que outras pessoas louvem a Deus, nós devemos louvar a Deus. Se nós queremos que os nossos filhos amem a Deus, nós devemos mostrar a eles que nós amamos a Deus. Se nós queremos que outras pessoas sirvam a Deus conosco, nós precisamos dar o exemplo, servir a Deus primeiro. Esse é um dos sinais de que o nosso coração está cheio de gratidão. Essa disposição em não nos isolarmos, mas em estarmos juntos, como fazemos hoje, louvando a Deus, gratos por tudo que Ele tem feito. Em segundo lugar, o coração grato é aquele que reconhece as obras de Deus na criação. Versículos 2 a 4 vão nos lembrar disso. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. O salmista está chamando então as pessoas para que não só reconheçam, mas se deleitem, se maravilhem diante daquilo que Deus criou. Nos últimos meses, têm sido divulgadas as primeiras imagens do telescópio mais desenvolvido que nós temos atualmente, o James Webb. E cada imagem lançada é capaz de nos deixar deslumbrados diante das galáxias, das estrelas, das variações de cores que a gente vê. Ao mesmo tempo, somos chamados a nos deslumbrar também diante do perfeito funcionamento, da estrutura harmônica das células do nosso corpo, que funcionam através de um sistema extremamente complexo de microestruturas, moléculas, átomos. Somos chamados a nos deslumbrar diante das tecnologias que nós conseguimos desenvolver para o bem da humanidade, para facilitar a nossa vida, do grande avanço que tem sido feito na medicina. O salmista está nos lembrando, meus irmãos, que ao olharmos para tudo isso, nós precisamos lembrar: grandes são as obras do Senhor. Há um laboratório muito importante na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, chamado Laboratório Cavendish. E esse foi o nome do seu fundador, um cientista que viveu no século XIX, Cavendish. E lá foram feitas diversas descobertas importantes na área da física. Tanto que, até hoje, 28 cientistas desse laboratório já foram laureados com o Prêmio Nobel de Física. E se vocês procurarem no Google uma foto desse laboratório, vocês vão ver que na entrada dele, no batente da porta, vem escrito o Salmo 111, versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Essa é uma maneira de dizer que onde quer que nós olhemos, o poder de Deus, as obras de Deus, as maravilhas de Deus são exibidas. Seja na variedade de estrelas nos céus, nos mistérios dos buracos negros, seja no microcosmos, as células do corpo, nos átomos, na nossa mente. Deus faz memoráveis as suas maravilhas. A própria palavra de Deus nos diz que Ele demonstra a sua existência, não só quando olhamos para o céu, para o firmamento, mas também quando vemos a chuva, as estações frutíferas, a alegria no rosto das pessoas.
Um incrédulo, meus irmãos, pode olhar para essas coisas, pensar sobre elas, estudá-las. Mas o cristão faz ainda mais. O cristão se compraz, se deleita nessas coisas, porque vê tudo isso como obra do Senhor. E justamente por reconhecer de onde vêm todas essas maravilhas, ele reconhece que benigno e misericordioso é o nosso Deus. Um dos grandes ensinos desse salmo é que o povo de Deus não vive alienado. O cristão é aquele que considera as obras do Senhor, ou seja, que não só reconhece as obras do Senhor, não só pensa nelas, mas analisa e estuda com cuidado cada uma delas. É por isso, adolescentes, jovens, adultos, é por isso que nós precisamos e devemos estudar. É por isso que nós precisamos nos envolver e participar de todas as áreas acadêmicas, seja nas ciências biológicas, exatas, humanas. Nós somos chamados a adentrar as escolas e as universidades, a nos envolvermos com projetos de pesquisa, com a iniciação científica, com a elaboração de artigos, de projetos. Nós somos chamados a cooperar com o desenvolvimento científico da nossa sociedade. Tudo isso não para tornar o nosso nome grande, não para ganharmos mais dinheiro, não para garantirmos o nosso futuro, mas para conhecermos e reconhecermos a mão de Deus em todos os lugares e levarmos as pessoas a também reconhecerem isso conosco, encherem o seu coração de gratidão por tudo o que Deus criou. Por isso você que é estudante, que tem achado isso uma vida extremamente chata, monótona, a nossa palavra aqui é de ânimo. Eu reconheço, às vezes vai ser chato mesmo. Mas lembre-se que você não está simplesmente estudando. Você não está meramente se preparando para o Enem na semana que vem. Você não está simplesmente adquirindo informação, adquirindo conhecimento para ter uma profissão. Não está somente desenvolvendo a sua tese de mestrado ou se envolvendo com pesquisas no doutorado. Você foi colocado na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, na sua especialização, na sua universidade, no seu mestrado, para espelhar e espalhar que grandes são as obras do Senhor. E nós podemos nos deleitar nelas e nele. Não desista. A vida de estudante, muitas vezes, é chata, é ingrata, é injusta, é burocrática demais. Mas lembre-se que você está cumprindo uma missão muito maior do que a que é aparente. Maravilhe-se diante de tudo que você está aprendendo. E lembre-se que essa sede de conhecimento que te levou a estudar vem justamente do Deus que criou tudo isso. Enche o seu coração de gratidão pelas obras memoráveis do Senhor. Em terceiro lugar, o coração grato é aquele que reconhece a provisão de Deus. Uma das características da pessoa grata é ela reconhecer que Deus tem sustentado a sua vida. E nós, o povo de Deus, somos chamados a fazer isso o tempo todo. O salmista fala aqui de dois tipos de provisão. Primeiro, nos versos 5 e 6, a provisão material. Deus dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Muitos comentaristas, talvez todos inclusive, concordam que os primeiros leitores desse salmo sempre se lembravam
da provisão de Deus no tempo de peregrinação no deserto, assim que eles saíram do Egito, quando liam esses versículos aqui. E nós conhecemos essa história, Deus provendo ao povo, derramando sobre o povo, primeiro o maná, depois codornizes e até mesmo água, e fez com que eles habitassem na terra prometida, que aqui é referida como a herança das nações. Aqui então, a fidelidade a fidelidade de Deus em sustentar o seu povo é descrita de uma situação específica para uma geral, quando nós pensamos em todos que leram esse salmo até hoje. Nós somos chamados também a reconhecer que mesmo em períodos difíceis, Deus sempre nos deu aquilo que era necessário, o pão de cada dia. Isso deve encher o nosso coração não só de gratidão, mas de confiança. O próprio Cristo nos chama a lembrarmos da provisão de Deus, em Mateus 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. É por isso que nós repetimos tantas vezes, que o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, nada me faltará, de nada sentirei falta, porque tudo o que eu tenho, tudo o que eu preciso, Ele me dá. Descansemos então, meus irmãos, e lembremos sempre com gratidão da provisão que Deus tem suprido a cada dia a nós. E o salmista também descreve não só a provisão material, física, mas também a provisão espiritual. Veja só os versos 7 a 9. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou a seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. A cada dia, Deus nos alcança com a sua palavra, que é viva, que é verdadeira, que nos alimenta. Deus não nos deixa sozinhos, mas nos dá um meio para ouvirmos a sua voz, que é a Bíblia, que são os seus preceitos, o meio pelo qual Ele fala diretamente conosco. E algo muito legal que o salmista faz aqui é uma comparação, um paralelo entre aquilo que Deus faz e aquilo que Deus diz, a sua palavra. As palavras que ele utiliza demonstram que há uma harmonia nisso. Se no versículo 3, veja aí, as obras do Senhor, as maravilhas de Deus na criação demonstram justiça, autoridade e eternidade, agora nos versos 7 e 8, essas são as características da palavra de Deus. Elas demonstram justiça e verdade, elas são fiéis e permanecem para sempre. A provisão espiritual que Deus nos dá também é demonstrada através da sua redenção. Na época em que a Bíblia foi escrita, redimir alguma coisa era ir no mercado e comprar alguma coisa, pagar um preço para tirar aquela coisa, e aquela coisa não iria voltar para o mercado de novo para ser vendida. Pensando numa mercadoria, isso é algo até simples, mas isso também era feito com escravos. Redimir ou resgatar um escravo era comprá-lo do mercado de escravos para que ele pudesse ser libertado. Foi isso que Jesus fez por nós. Paulo fala sobre isso em Romanos 8, quando diz que por meio de Cristo Jesus, nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Antes de conhecermos a Cristo, nós somos escravos do pecado e da morte, mas Jesus nos libertou da escravidão. Foi isso que nós celebramos hoje. Por isso, o coração grato é aquele que não se isola, mas deseja sempre estar junto de outras pessoas para louvar a Deus, para agradecê-lo por suas obras, por sua provisão material e espiritual, a salvação em Jesus Cristo. Em quarto lugar, o coração grato é aquele que teme ao Senhor. Verso 10,
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Para o salmista, a gratidão se manifesta no nosso coração quando nós nos reunimos, quando olhamos para as obras do Senhor, para o sustento que Ele tem derramado sobre nós, e então decidimos responder a essa ação de Deus através de uma vida de temor. E já falamos diversas vezes aqui que temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus envolve reverência, envolve respeito diante de quem Deus é, envolve ter consciência de que você está diante do Criador, do sustentador do universo, daquele que dirige a sua vida. Mas aqui o salmista avança um pouco mais nesse conceito e nos ajuda a entender melhor o que significa temer a Deus na Bíblia. A chave para entendermos o que é o temor do Senhor, está justamente quando nós olhamos para o Salmo 111 e o Salmo 112 juntos. O Salmo 111, antes disso, percebam que os dois salmos começam com aleluia. Os dois, inclusive, também são escritos em formato acróstico, como eu disse, no hebraico. Cada linha começando com uma letra do alfabeto. O Salmo 111 encerra com uma referência ao temor do Senhor, enquanto o 112 começa falando sobre aquele que teme ao Senhor. E eu quero que você note só as diferenças. Veja aí o Salmo 112. No Salmo 111, Deus é aquele cuja justiça permanece para sempre, Ele é benigno e misericordioso, está no verso 4. E no verso 7 também, o salmista diz que as suas obras são justiça. Agora veja no Salmo 112, o que teme ao Senhor é aquele cuja justiça dura para sempre, versos 3 e verso 9. Ele é benigno e misericordioso, verso 4. Conduz os seus negócios com justiça, verso 5. Em outras palavras, meus irmãos, esses dois salmos foram escritos e colocados aqui juntos para nos mostrar que a pessoa que teme ao Senhor reflete os traços morais do próprio Deus em sua vida. É uma maneira de dizer aquilo que nós vemos em outros salmos, que você se tornará como o Deus que você adora. Se você adora um falso Deus, se você adora um ídolo, você se tornará como o seu falso Deus, vazio, oco. Mas se você adorar o Deus verdadeiro, você se tornará forte, gracioso, compassivo, justo, generoso, firme, como Ele é. Não é à toa que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, características que espelham o próprio Deus. Não é à toa que nos 10 mandamentos também nós temos princípios que vão espelhar o caráter de Deus. Nós trabalhamos 6 dias e descansamos um, porque Deus trabalhou 6 dias e descansou. Nós honramos pai e mãe, porque Deus concedeu dignidade e honra aos seres humanos, especialmente aqueles que exercem autoridade em seu nome. Deus diz para nós, não matarás, porque Ele é quem dá vida física e espiritual. Ele diz, não adulterarás, porque Ele é fiel para com o seu povo. Ele ordena, não furtarás, porque Ele é o Deus que nos dá tudo, que nos envia sol, chuva, fertilidade da terra a todos. Deus manda, não darás falso testemunho, porque Ele é a verdade, a sua palavra é a verdade. Deus diz, não cobiçarás, porque Ele é generoso e se deleita em dar boas dádivas aos seus filhos. Por isso, esforce-se, decida temer a Deus como um sinal da sua vida grata ao Senhor. O coração grato é aquele que teme ao Senhor, é aquele que em resposta a tudo que Deus fez, faz e fará, espelha os atributos de Deus em sua vida.
E uma última característica que o salmista nos traz é que o coração grato é aquele que se enche de expectativa para o futuro. O coração grato é aquele que se enche de expectativa para o futuro. Essa canção aqui está recordando, ou melhor, não só está recordando os feitos do Senhor no passado, mas começa a criar uma sensação de segurança nos seus leitores, uma sensação de que o futuro será maravilhoso, porque nós temos do nosso lado o Deus que nos guiou até aqui. Vejam só como o salmista vai construindo essa expectativa. Uma das expressões que ele mais usa aqui é para sempre. A justiça do Senhor permanece para sempre. O Senhor se lembrará da sua aliança para sempre. Os preceitos do Senhor são estáveis para sempre. A aliança do Senhor foi estabelecida para sempre. O louvor ao Senhor permanece para sempre. Vocês lembram que nós falamos no início de que esse salmo, junto com todos os outros salmos do 5º livro, salmos ao seu redor, estão contando uma grande história? É isso aqui. O 5º livro, a 5ª grande divisão do livro de Salmos, é um prenúncio do futuro, uma projeção do que acontecerá quando nós estivermos no novo céu e na nova terra que Deus está preparando para nós. O salmista nos chama para enchermos o nosso coração de gratidão, porque o nosso nome já está arrolado, como diz o autor da carta aos Hebreus, na Jerusalém celestial, junto com as incontáveis hostes de anjos, e na Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Um coração grato se enche de expectativa, porque nós aguardamos o grande dia em que nós estaremos juntos no novo céu e nova terra, cantando na companhia dos justos e na assembleia, aquilo que nós lemos no início do nosso culto. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Que nesta semana, meus irmãos, nós possamos responder de todo o nosso coração ao chamado da palavra de Deus. Encher o nosso coração de gratidão, desejosos de nos reunir novamente para louvar ao Senhor. Pensar nas obras de Deus, nos seus feitos, na sua salvação, na sua redenção, na sua palavra, que nós possamos nos dedicar a espalhar o caráter de Cristo em nossa vida e viver cheios de expectativa do que Deus está preparando para nós. Que o meu coração, o seu coração, possa ser cheio de gratidão a Deus. E assim, possa ser um coração que espalha a vida, que demonstra vida, alegria. Amém?